Fala aí, galera, beleza? Eu separei aqui um pedaço de uma entrevista do Mauro Betti, né, do jornalista Mauro Betti ao podcast aí do BarbaCast, onde ele dá uma detonada aí na antiga diretoria do Flamengo, né, na gestão anterior aí a do BAP. Ele fala um pouquinho também sobre o Felipe Luiz e da importância, né, dos torcedores saberem separar os dirigentes do clube, né? Então eu achei muito interessante essa fala dele aí e separei esse pedacinho aí pra gente dar uma olhada, tá beleza? Só rapidamente sobre o Felipe Luiz, mas eu queria conversar sobre ele, porque eu acho que, eu não vou me estender muito na pergunta, mas eu sempre falo isso aqui no BarbaCast, eu acho que ele representa uma esperança, um alento para a escola de técnicos brasileiros, entendeu? Eu acho que ele, mesmo estando no começo, ele tem muita coragem e consegue colocar um time do Flamengo ofensivo, respeitando o DNA do Flamengo, e respeitando o DNA do futebol brasileiro, que é plenamente de acordo. Eu também concordo nisso aí, porque apesar dele estar muito recente, né? É muito recente que o Felipe Luiz aí virou treinador, e não só pelos títulos que ele ganhou, mas ele, sei lá, ele demonstra, até vi uma entrevista do Danilo falando sobre isso, que ele tem aquele que a mais, né? Dos treinadores que são top, que o Danilo conheceu, ele tem esse que a mais daí, dessa elite aí dos treinadores. Então, e agora o Boto chegando junto também, eu acho que eles fizeram uma dupla muito forte ali também, dentro do futebol, e eu acho que o Flamengo vai longe esse ano, mas eu queria saber o que você acha do trabalho do Felipe Luiz. Bom, então pegando um recorte, estava falando sobre isso agora há pouco na redação da TNT, que quando ele nos deu uma entrevista em 2018, ainda na Espanha, ele falava, cara, ano que vem, final do meu contrato, quero ir pro Brasil, e já deixava claro, o Flamengo tá num processo legal, eu sou Flamengo de criança, adoraria ir pro Flamengo, e um ano depois eu estaria no Flamengo. E já sabia antes, né, que ele era um cara diferente mesmo, de cabeça diferente, posicionamento diferente, como liderança, como caráter, como seriedade, sobriedade. Estudo, né, e o que é legal, que é uma coisa legal dele e de outros, ele trabalhou muito tempo e teve melhores momentos com o Simeone, mas ele não é um cholista, não é da escola do Simeone, e ainda bem que não. Respeito o Simeone, mas não necessariamente admiro. E ele se adapta àquilo que ele cresceu de criança, né, de ver o Flamengo. E eu deveria dizer, um DNA do Flamengo que sim, se você pegar o tri dos anos 50, ok, você pega Joel, Evaristo, Dida, lindo, Zagallo nem tanto, mas já era um jogador brilhante taticamente, mais do que tecnicamente o Zagallo. Mas esse Flamengo ofensivo é o Flamengo a partir do tri carioca de 78, o Flamengo do Zico, do Júnior, aí logo depois do Leandro, entrou no mapa nacional. Quando ganhou no mapa nacional, porque até 80 o Flamengo tinha um Rio São Paulo, 61. Sim. Só. Que era a única coisa nacional que tinha. Era nada. O tamanho do Flamengo, o maior torcedor do país era nada. E a partir de 80 esse colosso que a gente viu, e o maior time que eu vi jogar em 81. Mas o Felipe entendeu isso, entende muito do futebol, se prepara e rapidamente, ele começa janeiro, fevereiro do ano passado. Então, o Felipe tem 13 meses de carreira, e esses 13 meses tem um sub-17. E eu acho que esse foi o grande erro, um dos grandes erros do Flamengo aí, da diretoria antiga, né? Escolher treinadores que não tinham esse perfil aí. Tipo assim, o Tite eu acho um excelente treinador, mas eu sabia que ele não ia dar certo no Flamengo porque o estilo de jogo dele não é esse, entendeu? Não batia com o Flamengo. 17 com título, tem um título mundial sub-20 contra o Olympiacos no Maracanã em agosto, aí ganha uma Copa do Brasil, ganha a Supercopa dando show, ganha o Carioca sem dificuldades, até porque os adversários neste momento mais fragilizados. Mas o que ele já fez, e com detalhe, o que ele fez num time que estava abaladíssimo. Sim. Não jogava com o Tite. De um time que não jogava com o Tite. E, de novo, tá aqui um cara que gosta, admira o Tite como pessoa, como treinador. Não deu a menor liga no Flamengo, mas é impressionante o que rapidamente consegue virar chave, consegue peitar algumas circunstâncias, consegue fazer com que o Gabigol seja de novo seminal decisivo na final da Copa do Brasil contra o Galo, consegue administrar algumas coisas e também, sim, tem a mudança de comando. E aí eu quero deixar muito claro. O Flamengo ganhou muito com o Landim e com o Brás. Mas assim, o Flamengo perdeu muito com o Landim e com o Brás. Sim. O Flamengo podia ter ganhado muito mais. E não é só aquela bobagem do Real Madrid pode esperar. E até porque, e aí eu quero fazer essa crítica ao Brás e a presidente do meu clube, a Leila, porque depois quando eles são criticados, falam, gente, vocês não sabem, é entretenimento. Velho, se fosse entretenimento, a Leila não bloqueava bilhões de pessoas como bloqueia na rede social. O Brás, quando ele fala, não, eu tava brincando, eu não ficaria tão puto comigo. Gente, assume a bronca, falou merda, fez bobagem, assume. Não é entretenimento só quando dá certo. Tá?
Mas assim, o Brás fez muita coisa errada, o Landim muita, Danche, então, meu diabo. E eu só vi a administração do que aconteceu no caso das vítimas do Ninho do Urubu. Vejam a série de um parceiro, colega meu, Pedro Osberg, o Ninho. Pesada e real. Pesada. E aí mostra, lamentavelmente, de novo, não confundam Flamengo com Landim, com Brás e com Danche. Aliás, não confunda ninguém com a instituição, mais ou menos que a gente falou. Assumam as broncas, tá? A Leila com o Palmeiras, o Paulo Nobre, que eu gosto mais, com o Palmeiras. Cara, é o presidente do clube. Ele responde pelo clube, mas o Flamengo, mais bilhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo, não pode ser conspurcado ou misturado a isso. Tá? Eles ganharam muita coisa, ganharam, mas podia ter ganho mais. E mais, não foi o Landim que inventou o Flamengo, não foi o Brás que inventou o Zico, sabe? De novo, velho, assim... E, de novo, com o time que eles têm e com o trabalho que começa lá em 13 com Bandeira de Melo, que também é, infelizmente, corresponsável ele, ou a administração dele, pelo que aconteceu, lamentavelmente, no Ninho do Urubu no comecinho de 19, faz tudo parte do mesmo pacote. Aí são responsáveis, no caso, lamentavelmente, um caso criminal, polícia e responsáveis. Mas voltando a dentro de campo, porra, tem muitos méritos. E aí independe se foi o Pelaipe que viu num jogo do Galo, ó, tem um Jorge Jesus aqui, vamos atrás. O pai da criança, até porque foi um casamento maravilhoso. Pô, de novo, é só pegar o exemplo do Pablo Mari. O Pablo Mari veio ao Flamengo, ninguém sabia que era o Pablo Mari. Sai, a gente não sabe nem onde ele tá hoje, tá na Itália, né? E ele jogou como se fosse um Beckenbauer. Não sei se tá no Como Monza. Não, ele foi pra um time grande agora, talvez Lazio, não sei. Será? Não é mau jogador, mas ele jogou como se fosse o Aldair, como se fosse o Moser, como se fosse o Domingos da Guia. Repito, o maior time que eu vi no Brasil. Fiorentina. Já legal. É legal. Mas enfim. Então, de novo, é verdade. Esqueci que tinha saído. Mas, de novo, deu tudo muito certo. E aí não depende. E aí tem mérito o Brás, claro que tem mérito. Tem mérito o Landim, embora. O que é demérito deplorável até como ser humano, ou descaso, é só ver a sério o Ninho do que fizeram naquilo. Mas voltando ao futebol. Como trataram. Exato, como trataram o negócio. Agora, por exemplo, o Bapel foi muito mal na nota a respeito dele não assinar a nota solidária ao que aconteceu no caso de racismo do Luigi e tal. Ah, mas é que são interesses políticos da Liga, vão pro inferno, né? Assim, não tem interesse político, econômico de assinar nota. Na verdade, eu também concordo entre aspas aí com o Mauro, porque por mais que tenha esse cunho político aí, a reclamação e tal... Porra, será que ele não saberia que isso pegaria muito mal o Flamengo, ele não assinar, né? Acho que a repercussão negativa seria muito maior em cima do Flamengo de não assinar um ato contra racismo, mesmo tendo intenções políticas. Acho que faltou um pouco de time aí do BAP também, mas é meio maluco também, né? Isso aí é outro. Mas eu acho que faltou, tipo assim, um time dele. Ele poderia até falar... fazer esse comentário, essa justificativa. Mas, porra, vai dizer que o cara é inocente de saber que não cairia bem só o Flamengo não assinar a nota aí de repúdio aí ao ato de racismo? Pô, tá de sacanagem, né? Humanista, né? Questão humanista, de novo, estamos acima, ou deveríamos estar acima disso. De novo, não vamos confundir o BAP com a torcida do Flamengo, né? Porque quase todo mundo caiu matando de pau. Alguns não, mas cada um com a sua também. Ninguém aqui é professor de Deus ou quer ser, apesar de jornalista esportivo, né? Que é aquela coisa, médico acha que é Deus e o jornalista esportivo tem certeza que é Deus, né? Então, mas ok. É verdade. Mas o Flamengo está num excelente caminho. Em se mantendo, como eu acho que vai se manter o Felipe Luiz, mesmo com um possível interesse da seleção brasileira, o Flamengo é o maior favorito hoje para ganhar a Libertadores, o Flamengo hoje é o maior favorito para ganhar o Brasileiro, e o Flamengo é o maior favorito para ganhar também a Copa do Brasil. Sim. Se vai ganhar os três, a gente sabe que ninguém ganhou tudo numa mesma temporada. Mas que tem time, tem elenco, tem potencial. E sim, também pelo trabalho do Landim, sim, também pelo trabalho do Brás, e também da reconstrução desde 2013, né? Sim. E ao mesmo tempo, aí você pode jogar na bucha de quase todos os outros ex-presidentes do Flamengo. Com esse potencial, como é que não conseguiram organizar minimamente a bagaça para já ter aquilo? Como no momento é o caso do Corinthians, que até hoje mesmo pode, na Neoquímica Arena, voltar a ser campeão em cima do meu time. Legal, pode ser, o elenco é bom. Mas o que foi feito nos últimos anos no Corinthians, e continua sendo feito, até pela herança maldita que veio da antiga gestão, do grupo que ficou 17 anos no poder, e que mesmo nos 17 anos foi campeão, no caso bicampeão mundial, ganhou a primeira Libertadores invicta em 12, tantos brasileiros, tantos paulistas, mas deixou uma dívida impagável, com as próprias contas da Arena. E ao mesmo tempo devendo para o Cuiabá e contratando, claro, com a ajuda do seu patrocinador. Mas isso é uma vergonha. Primeiro paga o que deve, depois compra.
Mas fazer o quê? Futebol brasileiro. Memphis, quer dizer, as coisas que não fecham no futebol brasileiro. Bom, galera, então é isso aí. Lembrando aí esse trecho do podcast BarbaCast, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o link do canal, por sinal aí um dos melhores podcasts aí da atualidade aí, tá beleza? E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com o Mauro Betting? Deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês e até a próxima. Valeu!